Bom, pessoal, nossa aula 5 é a respeito de gerenciamento de rede, de gerenciamento de processos e de logs, tá bem? No CentOS. Então, primeira parte que a gente vai ver aqui é a parte de configuração e gerenciamento de rede, tá? Então, até o CentOS 6, até o Red Hat 6, a gente usava o ifconfig, e durante muitos anos a gente usou o ifconfig para a configuração das interfaces. Só que o que aconteceu? O ifconfig foi suprimido, ele foi descontinuado na versão 7, porque com o avanço das plataformas de virtualização, é, eu preciso de uma ferramenta que ela seja mais adequada para uma configuração muito mais pontual das interfaces e muito mais complexa, muito mais completa. Tá? Então, foi mantido o comando IP, tá certo? O IP ele é um comando de gerenciamento de rede. Tá? Eu tenho ali alguns parâmetros que a gente usa para fazer, para ver as informações e também para fazer a configuração de determinados parâmetros na interface. Tá? Na verdade, agora o IP a gente vai mais olhar para ele como uma ferramenta de extração de informações. Tá? Então vamos lá. Eu tenho três comandos que eles são os principais. O IP address, que me dá as informações de endereçamento, o IP route, que me dá as informações de roteamento, e o IP link, que me dá as informações só de conexão, ou seja, de layer 2. Tá? Então, se a gente der uma olhada na saída do IP address, a gente vai ver aqui, ó, eu tenho ali o número de interfaces, 1, 2 e 3, né? Eu tenho a interface de loopback, a EMP0S3 e a EMP0S8, são as nossas duas interfaces, a S3 é a externa e a S8 é a interna. A gente olha pelos endereços, que a S3 está com o endereço 10.02.15, né? Que é o endereço que o meu VirtualBox deu para ela, e a outra interface é o 92.168.21, foi aquela que a gente configurou manualmente. Eu tenho uma série de outras informações aqui, né? Por exemplo, eu sei que essa interface EMP0S3 ela tem um endereço que é dinâmico. Então, esse endereço aqui, ó, ele foi recebido por DHCP. Diferente da outra, tá? Que não me diz nada. Então, ele é um endereço estático aqui. Tá bem? Bom, a saída do IP route, ele me fala das rotas. Ele diz que o gateway padrão, né, é o 10.022, que está conectado, que é acessível pela interface EMP0S3. Tá? O 10.020, que é a rede onde a interface EMP0S3 está ligada, tá? Ela tem um link aqui, cuja o endereço é o 10.0.2.15. Então aqui é o seguinte, para eu chegar na 10.0.2.0, tá? Eu saio pelo endereço 10.0.2.15 que está associado com o dispositivo EMP0S3. E a mesma coisa acontece aqui na outra entrada, 192.168.20.0, que é a nossa rede interna, né? Eu tenho no dispositivo EMP0S8 o endereço 92.168.21, que é a minha porta de saída. Então, a tabela de roteamento é que diz para onde é que direciona os pacotes, né, para onde que o kernel vai direcionar o tráfego na hora de entregar pacotes para fora do PC. Tá? E o IP-Link me mostra somente as informações de Layer 2. Tá? Então aqui ó, as informações de Layer 2 da interface EMP0S3, ele não fala nada de IP, mas ele me diz
me diz que é Ethernet, né? E que o link, que o endereço MAC da interface de rede é esse aqui, final 45D8, e da S8 a final 50FC, tá? Beleza. Então isso aqui ele é bastante interessante quando a gente está fazendo a administração da rede, ou a configuração das interfaces do meu servidor, tá bem? Bom, então a gente já viu, né, que o IP address ele dá todas as configurações de rede, tá? O IP route ele dá todas as informações de roteamento, e o IP link dá as informações de estado de link, da conexão, ou seja, de layer 2. Tá? A gente tem que lembrar sempre que todo o sistema computacional ele procura estar fortemente conectado aos modelos de rede. Então, aquele modelo OSI lá de 7 camadas, onde a primeira camada físico e a segunda camada de enlace. Então, quando a gente fala de link, é camada de enlace. Quando a gente fala do terceiro nível, né, do layer 3, é camada de rede. Tá? Bom, o IP ele também pode me ajudar dando algumas informações estatísticas a respeito desse meu link, tá bem? Ou a respeito dessa minha interface de rede. Então, se eu passar um "-s" antes do address, ele vai me dizer o seguinte, ó, a minha interface externa, EMP0S3, já passaram aqui, ó, 122 kbytes, tá? Foram recebidos 122 kbytes e foram transmitidos 129 kbytes. Passaram 1.259 pacotes entrando, né, recebidos, e foram enviados 1.366 pacotes. Tá? Para cada uma das interfaces eu tenho as minhas estatísticas de tráfego. Também eu consigo enxergar essas informações se eu passar só o parâmetro de link, né? Porque aí ele não me traz os endereços. Se eu quiser olhar só para o tráfego mesmo, em layer 2, né? Na camada de enlace, eu vou usar esse parâmetro. Bom, uma outra ferramenta que a gente usa também para monitorar as conexões de rede, pelo menos aquelas que a gente quer saber se elas estão estabelecidas ou estão em algum estado no nosso sistema operacional. Antigamente a gente usava o Netstat. Tá? No Windows, vou mostrar para vocês aqui, a gente usa o Netstat para saber quais são as conexões que eu tenho disponíveis, né? E qual é o estado delas, e qual é a porta que elas estão, e qual é o endereço que elas estão vinculadas. Tá? Aqui vai levar um tempo. Eu vou passar o parâmetro "-n", porque aqui, como vocês veem, assim, ó, ele está resolvendo o nome, né? O Ubranet e tal. Agora ele me passou só os endereços IP. Então eu sei, toda conexão, ela sai de uma porta e ela chega noutra porta. Né? Ela sai de uma porta de uma máquina e ela chega numa outra porta de uma máquina local ou uma máquina remota. Então, tudo que é 127.0.0.1, tá? No endereço local e no endereço externo, isso aqui é uma comunicação entre processos da mesma máquina. Por isso que existe o endereço de loopback. Tá? Então, são dois processos que estão se conversando através dessas portas aqui. Tá bem? Aqui, 192.168.1.114 é o endereço da minha máquina dentro da minha rede local. Então, isso aqui são conexões de saída, né? Essas portas altas, e eu estou conectado nesses servidores aqui, ó, tá? A grande maioria importa HTTP com SSL, que é a 443, tá? Só tem uma aqui que eu estou conectado na porta 80, tá bem?
Então, a gente consegue enxergar, a gente usava o Netstat para enxergar essas conexões. No Linux, no CentOS 7, né, no Red Hat 7, agora, a gente usa uma outra ferramenta que é o SS. Tá? O SS, ele particularmente faz a mesma coisa. Opa, não, ele faz a mesma coisa que o Netstat fazia. Ele mostra quais são as conexões que estão estabelecidas. Tá? Opa, não, desculpa, esse aqui é o tá? Então, assim, eu agora não tenho nenhuma conexão TCP estabelecida, tá? Mas se eu fizer um ping, deixa eu fazer o seguinte. Não, o ping não é uma conexão TCP. Mas se... Não. Se eu usar o curl, que é uma ferramenta como se fosse um browser muito rudimentar, eu consigo enxergar determinadas conexões, tá? Usando o SS. Aqui como ele só faz uma query ali, eu não fico com a conexão permanente, então não estou conseguindo enxergar isso. Mas eu quero descobrir, por exemplo, quais são as conexões, quais são as portas que eu tenho abertas, escutando, esperando conexão na minha máquina. Eu vou usar o SS-LT. O que eu estou dizendo? Eu quero saber "-L" de menos listening, né, de listen, quais são as portas que estão escutando e no protocolo TCP. Tá? Então a gente vê aqui, ó, que eu tenho na 127.0.0.1, eu tenho na porta de SMTP, vou passar um parâmetro aqui que é o "-N" para ele nos mostrar qual é o número da porta. Tá? Eu tenho aqui na porta 25 da interface 127.0.0.1, eu tenho o sendmail que está rodando, né? Porque todos os processos eles mandam e-mail para o root dentro do próprio servidor. E as conexões que eu tenho externas são essas aqui, ó. Essa que tem asterisco quer dizer que em todas as interfaces IPv4 o serviço de SSH ele vai receber conexões, tá? E a mesma coisa no 2.2.1 aqui, ó. Desculpa, no 2.2, que é em todas as interfaces que estejam configuradas com o endereço IPv6. Tá? Então, o SSH é de acesso universal e o SMTP é só de acesso local. À medida que a gente for instalando coisa nessa nossa máquina virtual, a gente vai ver que a quantidade de serviços rodando e conexões estabelecidas ou portas em escuta, né, ela vai aumentar bastante. Quando a gente levantar o serviço, se eu quiser ver se ele levantou direito e ele está lá esperando uma conexão, a gente usa o SS-LT. Se for uma conexão UDP, a gente usa o LTU, tá? Tá ali. Show? Vamos passar para frente. Bom, vamos falar um pouco agora de configuração das interfaces de rede. Então, a configuração de rede agora ela é gerenciada 100% pelo Network Manager, o método antigo, né, de configuração usando ifconfig ou alguma outra ferramenta que era o padrão Red Hat, agora ele é indicado o uso do Network Manager, que eu posso usar de duas formas.
fazendo a configuração através do NMCLI, que é o Network Manager Command Line Interface, ou seja, a linha de comando do do Network Manager, ou então uma outra ferramenta que a gente vai ver mais adiante. Uma coisa que a gente tem que entender é que assim, o Network Manager ele trabalha com perfis. Então eu crio um perfil de conexão e eu anexo esse perfil no meu dispositivo. Eu digo que ele tá, que eu vou usar o perfil naquele dispositivo. Tá? Então vamos devagar aqui para a gente dar uma olhada. Eu quero saber quais são as conexões que eu tenho ou quais são os perfis de conexão. Então a gente vamos limpar a tela usando o Clear, NMCLI, com de connection, show. Então eu tenho ali ó, dois perfis de conexão. Um perfil chama EMP0S3 e o outro EMP0S8. Eles têm UUID, né, Universal, eles têm um identificador universal dentro do sistema, né, que é aquela string ali que a gente vê. Qual é o tipo, tá? E em qual dispositivo esse perfil está aplicado, tá? Para a gente ver as configurações da rede, e a única coisa que eu acho que o output é muito grande, eu vou usar o comando show e qual dispositivo, tá? Ou qual perfil eu quero. EMP0S3. E aí sai esse monte de coisa aqui. Tá? São páginas e páginas. Olha só. Tudo aqui está adequado como é? Ao modelo OSI. Então, aqui, ó, connection é layer 1, é físico, tá? Layer 2, que é camada de enlace, aqui, ó, 802.3 Ethernet. Então, todas essas opções aqui, elas são relativas à camada de enlace. Camada de rede está aqui, IPv4 e IPv6. Todas as opções, tá? Aí aqui são outras opções que são de CMP ou então outras opções gerais de sistema. Tá? O que a gente consegue enxergar aqui é o seguinte, ó, o DHCP é serviço, tá? Então, mas é aqui também que ele carrega toda a configuração da rede. Então aqui a gente tem aqui IPv4, o endereço, o gateway, tá? As rotas estabelecidas e servidor de DNS. Tá? Essas informações elas vieram através de DHCP. Então, qual é o option 1, option 2, option 3, option 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui, se a gente capturar um pacote DHCP, né, um DHCP, uma resposta de DHCP, a gente vai enxergar todas essas configurações que vieram no pacote. Tá bem? Tá lá. Um monte de coisa. A hora que acabou de passar todas essas linhas, né, vocês podem passar para cima e para baixo usando as setinhas, podemos acompanhar. Aperta o Q para a gente sair desse negócio aqui e voltar para a linha de comando. Dificilmente a gente, só quando precisar fazer um debug assim de rede para saber se tem alguma configuração mais específica necessária que esteja ativada é que a gente vai usar esse cara. Mas nós precisamos saber como é que nós buscamos as informações. Tá? Beleza. Esses perfis de rede aqui que a gente está usando, eles foram criados quando a gente instalou o sistema operacional. Mas como é que eu faço para criar um perfil na mão? Tá? Vou mostrar para vocês aqui, o exemplo eu vou criar um perfil usando o DHCP, tá? na interface, e eu vou criar um perfil usando um endereço estático. Tá? E a gente vai ver como é que passam alguns parâmetros. Bom, primeiro, para eu criar um perfil de conexão para aplicar
ali no network, num dispositivo, numa das interfaces, através do Network Manager, eu vou usar o NMCLI com add, que eu estou adicionando. Vou dizer, o conName é o parâmetro que eu vou passar o nome desse perfil, né? E eu vou dizer assim, externo dinâmico. Tá? Então, eu estou criando um perfil que ele vai buscar, que eu vou aplicar na minha interface externa, que é a EMP0S3, tá? E que vai pegar endereço de forma dinâmica, ou seja, com DHCP. Tá? Então, a gente tem que passar qual é o tipo, o type é Ethernet, tá? E o nome da interface ifname é EMP0S3. Então, eu criei um modelo de configuração, né, chamado externo dinâmico. Se eu mandar nmcli com show, tá? Vocês vão ver o seguinte, ó, eu tenho ali na EMP0S3, eu tenho um modelo EMP0S3 aplicado, na EMP0S8 eu tenho um modelo EMP0S8 aplicado, e eu tenho um modelo chamado externo dinâmico que não está aplicado a interface nenhuma. Se eu mandar nmcli, tá, com up externo dinâmico, tá? O que eu vou fazer? Eu mandei ele aplicar esse modelo de configuração, né, externo da rede, da interface externa, né, com método dinâmico no dispositivo EMP0S3. Ele desabilitou aquele modelo anterior e habilitou o externo dinâmico. Como ele pegou o endereço com DHCP, tudo seguiu funcionando. Tá? Então, eu continuo tendo rota, eu continuo tendo tudo. Tá? Beleza. Agora eu vou criar um outro modelo, que é um modelo externo estático. Então, nmcli com add, com name externo estático. Tá? E aí eu vou dizer que o tipo é Ethernet, o nome da interface é EMP0S3, EMP0S3, e agora eu vou passar os parâmetros. Eu vou dizer que o IPv4 172.16.0.10/18, por exemplo. Chutei um endereço qualquer aqui. Tá? O gateway, notem que eu estou dizendo que é IPv4 e gateway do IPv4. 172.16.0.1. Tá? Poderia passar aqui também IPv4.dns. Deixa eu só ver se é esse mesmo parâmetro aqui. IPv4.dns. Desculpa, não é IPv4. Aqui é IP4. Tá? Eu tenho lá, ó, eu criei então um perfil externo estático, tá? Onde eu tenho lá o meu endereço de rede é 172.16.0.10, e todo esse perfil aqui, ele vai ser aplicado na minha interface EMP0S3. Se eu habilitar esse perfil aqui, ó, nmcli com up externo estático,
Opa. Eu ativei essa conexão. Então, ó, o Network Manager vai me dizer que esse perfil está aplicado na interface. E se eu for ver quais são as configurações de endereçamento, está aqui, ó, na interface EMP0S3 está o INET 172.0.10 aqui aplicado, tá? A rota padrão está aqui, ó, 172.16.0.1, beleza? E se a gente for ver aqui com show, show EMP0S3, opa, não. Aqui eu vou passar o nome, é o externo estático. Aqui eu tenho as informações do perfil que está aplicado, tá bem? Então o NM Client, desculpa, o Network Manager, ele trabalha com perfis, né, de configuração que são aplicados às interfaces. Tá? Ah, mas eu quero ajustar um negócio e esse troço. Eu preciso mudar o meu servidor de DNS, né? Que ali eu configurei com 8.8.8.8. Ah, tá errado, agora é outro. Então o que que eu faço? Eu vou usar também o NM CLI com, e aí mod, eu vou dizer que eu vou modificar o externo estático, tá? E eu vou remover o IPv4 DNS, que é o 8.8.8, e vou adicionar um outro servidor de DNS, digamos que um 7216.0.2, tá? Então, opa, não, me deu um branco aqui. Se a gente for ver aqui o NM CLI, a rede está disponível. Tá aqui. Se a gente usar o o NMCLI-O, que aí ele dá toda a visão, tá? Opa, desculpa, eu tenho que aplicar, né? Eu modifiquei o endereço IPv4, a gente aplicou aqui, tá? O servidor tá 8, o servidor DNS é 8.8.8.8. Eu tenho que, depois de fazer as alterações, eu tenho que aplicar novamente o modelo, tá? E agora, com o NMCLI-O, a gente vai ver que o servidor DNS mudou. Então, o NMCLI-O me dá todas as informações a respeito das minhas conexões, tá? Mas os modelos que estão aplicados. Então, eu crio o meu modelo e aplico. O NMCLI, eu crio com o COM, eu crio as conexões, eu crio os modelos e depois eu aplico nas minhas interfaces, tá? Então, de novo, se eu quiser mudar o servidor DNS de 172.16.0.2, tá, para 8.8.8.8, eu venho aqui, nmcli com mod IPv, opa, não, externo estático, que esse é o modelo que eu estou trabalhando, menos IPv4
.dns 172.16.0.2. A mesma coisa agora, a gente vai adicionar um novo endereço, tá? 8.8.4.4. Então, do modelo externo estático, eu tirei um 721602 e inseri o 8884. Se eu der um nmcli "-o" aqui, ó, eu continuo com aquele servidor, porque eu não apliquei na interface. Então, eu vou vir aqui, eu vou com o nmcli com up externo estático, agora eu apliquei e efetivamente eu tive a mudança do meu endereço, do meu servidor aqui. Tá bom? Beleza. Se eu quiser tirar remover antes disso, toda vez que eu crio um modelo, ele cria lá dentro do etc neto sysconfig network scripts, ele cria aqui, ó. Ele cria arquivos de configuração. Então é muito mais fácil se eu quiser fazer um ajuste aqui, ó. Nos parâmetros, eu posso mudar aqui também, tá? Isso aqui é um negócio bem interessante. Beleza, mas eu não quero mais eu não quero mais usar esses modelos, eu quero remover eles. Então, a gente vem em nmcli com show. Tá? Eu vou remover o externo estático, eu vou remover o externo dinâmico, eu não quero mais usar esses modelos. nmcli com del externo estático. E aí eu excluí. O que que acontece? Ele aplica o último modelo ativado na interface. Então, o que que aconteceu? Pum, ele pulou o externo dinâmico. Se eu mandar remover o externo dinâmico, o que que vai acontecer? Ele vai aplicar o último modelo de configuração da interface, que é o imp0s3. Tá? Então, beleza, aprendemos a gerenciar os modelos de configuração de interface e a configuração das interfaces usando nmcli. Agora tem um jeito fácil. A gente vai usar a nmTui, que é o Text User Interface. Aí é fácil, né? Então eu vou editar uma determinada conexão, vou criar um novo perfil, eu tenho que dizer qual é o tipo, né? Aquele Ethernet que a gente passa, nome do perfil, né? Qual é o dispositivo, e aí configurações de Ethernet. Tá? Aqui eu tenho como acessar todas as configurações possíveis. Configuração de IPv4 manual, a gente vai adicionar um endereço 72.16.0.10, o gateway 172.16.0.1, meu servidor de DNS, né? Enfim, roteamento, eu vou criar uma rota 0000/32 quer dizer que é a rota padrão, próximo salto 172.16.0.1, não preciso botar a métrica, que ele tem que... tá aí. Tá, já tá ok, tá adicionada a minha rota e tá tudo lindo, maravilhoso, tá? Ok, então criei esse modelo, tá? Opa, ele tá ali. Vou vir aqui em voltar
e eu posso ativar essa conexão usando o externo estático. E aí aqui, ó, ele me mostra qual é a vinculação qual é o modelo que eu tenho vinculável nessa interface, tá? Então, a que está com asterisco, agora é a que está ativa. Vou clicar aqui em voltar e OK, tá? Então, nmcli -o. Tá ali, ó. O modelo que está aplicado é aquele que eu acabei de criar, INET 172.16.010, papapá, tá? A minha, opa, a minha rota padrão, ó, 000 vira 172.16.01. Ele acabou redundante aqui. Agora, para usar de novo a nmTui, a gente vai remover esse cara aqui, tá? E aí ficamos só com esses dois modelos. Voltar. Ok. Tudo aquilo que a gente fez por linha de comando, a gente fez usando essa interface aqui. Olha lá, ó. Agora configurado com DHCP. Tá bem? Bom, legal. É bem interessante o uso do Network Manager, o Command Line Interface, né? Então, o Network Manager ele é um pouco mais chato, mas ele é muito poderoso em termos de configuração. Vamos falar um pouco de gerenciamento de processo. Então, cada programa rodando, ele é um processo, e esse processo tem um identificador que eu chamo de Process ID, ou PID. Tá? Os processos, eles podem ou não estar vinculados a um terminal, e eu posso mudar a prioridade ou encerrar os processos. Eu vou dar uma passada rápida aqui, só para a gente ver. Então, qualquer programa que eu execute, ele é um processo. Por exemplo, se eu rodar aqui, deixa eu ir para um ping, tá ali, o ping está funcionando. Vamos olhar para esse ping. Ele está me mostrando o resultado de cada um dos pings, né, de cada um dos pacotes que vão e voltam. Tá? Eu não consigo, ele bloqueou a minha interface. Eu não consigo executar um outro comando, pelo menos neste terminal. Para eu parar esse processo, tá, eu uso o Ctrl C. Vamos passar aqui para outra. Para eu parar esse processo, eu uso o Ctrl C, ele cancela o processo. Claro que o ping ele tem um sistema de tratamento disso, e ele vê que quando eu dou um Ctrl C, ele cancela o processo, mas ele me gera as estatísticas desse ping. Tá? Beleza. Então, se eu iniciar esse cara aqui, tá? Se vocês apertarem Alt e seta para o lado, a gente vai para uma outra, para um outro terminal. É como se eu tivesse vários monitores, né? Um do lado do outro aqui. Esse aqui é um, esse aqui é outro, esse aqui é outro, esse aqui é outro. Tá? Esse aqui eu já estou logado. Se eu der um PS, que é o programa que eu uso para mostrar todos os processos, ele vai me mostrar os meus processos que estão em execução no TTY2, que é esse terminal aqui. Se eu der um PS-A, ele vai me mostrar todos os meus processos, todos os processos, os processos do meu usuário, independente do terminal. Então a gente está vendo ali, ó, em TTY1, ou seja, lá no outro terminal, eu tenho um ping rolando. Tá? Beleza. Vou dar um Ctrl C, parei esse cara aqui. Aliás, mentira. Vou deixar esse cara rodando. O Ctrl C ele cancela o processo, ele para. Tá? Mas eu posso pausar esse processo. O Ctrl Z ele para o processo, tá? Mas o meu processo continua carregado em memória. Ele só está pausado. Tá? Eu posso seguir com esse processo rodando, tá?
E para que eu siga com ele, eu tenho que trazer ele de novo para o primeiro plano, né? E eu uso o comando FG de foreground. Ou então, eu posso mandar esse processo rodar em background. Tá? A gente vai ver como é que faz isso aqui. Tem um negócio interessante que eu posso direcionar a saída desse ping aqui para um arquivo TXT. Eu não quero que ele me apresente o resultado disso na tela. Ele vai redirecionar essa saída usando o comando maior aqui para dentro de um arquivo TXT. Se vocês notarem, não está aparecendo nada na tela, mas eu estou com a minha linha de comando bloqueada. Por quê? Porque ela está executando aquele ping. Pô, mas está executando mesmo? Tá, ó. No meu diretório aqui, eu tenho aquele ping.txt. Vou mostrar para vocês que ele foi criado agora. Aqui, ó. Ping.txt, às 23h25 do dia 24. E se eu usar o comando tail, que é aquele comando que a gente usa para enxergar o finalzinho do arquivo e eu tenho como passar o parâmetro "-f" para ele continuar olhando as últimas linhas do arquivo. E aí, olha só, olha que interessante. Toda a saída do ping, ela está sendo redirecionada para um arquivo texto, que eu consigo olhar e acompanhar em tempo real através do tail. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou usar o Ctrl Z para pausar esse processo aqui e eu vou olhar de novo para o ping.txt. O ping.txt também parou, porque o processo parou de alimentar esse arquivo. Como é que eu faço para seguir? Como é que eu faço para esse ping ele seguir pingando, mas eu quero liberar esse console? Eu uso o comando BG, que ele manda para background. Tá? Para a gente ver quais são os jobs, os processos que eu tenho rodando no background, eu digito jobs. E aí a gente vai ver que eu estou executando um ping ali, ó, ping 8.8.8.8, redirecionando a saída para ping.txt. Olhando o txt que está aqui, eu estou usando o alt para um lado e alt para o outro aqui, tá? Seguro o alt e seta para um lado, seta para o outro. Eu consigo ver que o processo segue gerando saída, o arquivo continua sendo gerado, mas eu liberei aqui o meu terminal. Se eu usar o comando FG, ele traz para o primeiro plano, ele traz para foreground, e o último job que eu mandei para o background. Adivinhem quem é? O ping. E se eu der um Ctrl C, ele vai parar então o processo. E o arquivo, como vocês veem, está aí, ó. Beleza, mas agora eu quero usar um processo mais radical. Quero dar um tiro na testa desse ping, porque ele está me enchendo o saco aqui, tá? Ele continua bloqueando lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber qual é o número desse processo. É o 3036. E eu vou usar o kill. Kill. E aí, qual é o sinal que eu vou passar? Que é o -9, que é para ele terminar. 3036. O meu ping está morto. Tá? Como vocês podem ver, o que apareceu ali foi morto. Ou seja, o meu processo foi assassinado pelo kill. Beleza? Então, só para a gente ter essa visão aí de como que eu gerencio os meus processos. Eu também posso gerenciar os meus processos, só para a gente ver todos, antes da gente entrar no top, para eu enxergar todos os processos que eu tenho rodando na máquina, eu uso o PSAUX, que ele vai me dar toda essa saída aqui. Então eu consigo ver todos os processos de todos os usuários, tá, que estão em execução, que estão carregados na máquina. Então a gente vê todos, né, todos esses caras aqui. Isso quer dizer, e aqui também eu quero todas as informações de execução ali. Para que eu preciso disso? O root precisa disso, primeiro para saber o que está rodando. Tá? Mas eu tenho uma maneira mais fácil de enxergar esses caras. Eu vou usar o top.
O top, ele é um programinha em modo texto, mas ele é interativo, tá? A gente consegue ver todos os processos que estão em execução. Então, se eu der um ping, tá? A gente vai conseguir enxergar aqui, ó, tá aqui o meu ping que está rodando, tá? Ele é o processo de número 3041, esse que eu acabei de criar. Eu vou apertar K, ele vai dar aqui, ó, para eu matar, né? Eu preciso mandar um sinal para esse processo, e aí ele vai me perguntar qual é o process ID que eu quero mandar essa sinalização. É o meu 3041. E aí ele vai me perguntar qual é o sinal que eu quero mandar, tá? De 1 a 15, né? Qual é a sinalização? Eu vou mandar um 9 para ele morrer, tá? Então, tá lá, ó. Posso usar outra coisa? Posso. Olha lá, o nosso ping agora é o 3042. K 3042. Eu vou mandar um sigterm, que é o 15, tá? Que é como se eu desse um Ctrl C nele. Vamos ver se... Ó, ele terminou, ele não foi assassinado. Então, eu dei só um tiro na mão para ele parar, né? Eu não dei um tiro na testa. Beleza? E para a gente fechar, vamos falar um pouco dos logs. O que é um arquivo de log? O log ele é um arquivo de registro das informações dos processos. Tá? Eu tenho duas formas de ver log. Eu tenho como ver log usando o System Control, que ele não só me mostra o log, mas ele me mostra informações a respeito do serviço em si. Tá? Então, se a gente der um systemctl status no network manager, por exemplo, manager, a gente vai ver aqui, ó, todas as informações a respeito desse cara. Então, isso aqui é um serviço, Network Manager, ele está carregado com uma série de, aqui ó, uma biblioteca, barará, vendor preset, enabled, ele está ativo, está em execução desde as 17h14 do dia 24/03, ou seja, está 6 horas rodando. Documentação desse cara, isso que é legal no System Control Status. Ele me diz, se eu precisar saber alguma coisa desse cara, eu vou no man e vou lá no Network Manager, página, não, na seção 8. Qual é o Process ID principal desse cara? É o 712. E todos os outros processos que são relacionados, que estão agrupados com esse cara. Então aqui eu tenho dois. Eu tenho o Network Manager, que é o gerenciador da rede, e vinculado a ele eu tenho o cliente de DHCP, que foi o cara que configurou a EMP0S3. Né? Ele mandou lá um pacote de broadcast para receber a configuração para ele aplicar automaticamente naquela interface. Tá? Então, esses dois processos estão relacionados e estão ligados ao serviço Network Manager. As últimas linhas, tá, de log que tratam do Network Manager são essas aqui, ó, tá? Mas eu posso fazer também no método tradicional, que é ir lá no /var /log /messages, opa, desculpa, no cd /var /log e olhar para o arquivo principal de log do sistema, que chama-se messages. Tá? Se eu der um cat no messages, ele é um arquivo gigante, tem coisa pra caramba. Tá? Normalmente, quando eu quero saber alguma coisa, eu tenho alguma instabilidade no sistema, eu olho, sei lá, as últimas 50 linhas do messages. Tá? Então, essas aí. Todas as alterações que a gente fez lá nas interfaces usando o Network Manager, elas vão aparecer aqui. Tá?
Só que é o seguinte, o Messages, ele dá todas as mensagens, absolutamente todas as mensagens, ele reúne todas as mensagens de todos os processos. Como é que eu faço para filtrar isso? Normalmente a gente usa uma ferramentinha de gerenciamento de texto, né? Que é o grep. Ele é um filtro, vamos colocar assim. Eu quero saber, por exemplo, absolutamente todas as mensagens que eu tenho desse processo aqui, ó, do DH Client. Se vocês observarem, eu tenho aqui a data e a hora, eu tenho o timestamp, tá? Eu tenho CentOS, que é o nome do meu servidor, e eu tenho o nome do processo, tá? Junto com o Process ID, que gerou esse item aqui, tá? Então, o DH Client, ele, pegou o 10.0215 e vai renovar só em 41.077 segundos. Então, como é que eu faço isso aqui? Eu dou um cat no Messages, eu vou usar o pipe, que é aquela barra de pé, e vou botar assim, grep DH Client. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todo o arquivo messages e vai me mostrar só as linhas que tem DH client. Então, todas as linhas que tem DH client são essas aqui, tá? Ou eu quero saber todas que tem Network Manager. Se eu digitar tudo em minúsculo, não vai aparecer nada, porque o Network Manager tem N e M maiúsculo. Mas se eu passar um I para ele ignorar, tá? Letras maiúsculas e minúsculas, a coisa muda de figura. Então apareceram todas as informações de log que o Network Manager me gerou. Show? Então, era isso. Né? Eu finalizo aqui com a parte de levantamento de log. Tá? A gente vai usar essas coisas no dia a dia. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí. Tá? E nos vemos então na próxima aula. Tá? Um abraço e tchau. Não esqueçam de desligar a nossa maquininha usando o init 0.